Boa noite pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente bate um papo todas as semanas sobre endocrinologia. E hoje a gente vai entrar um pouquinho na área da dermatologia, porque existem algumas alterações de pele que podem ser ocasionadas por distúrbios hormonais. Uma queixa muito comum dos pacientes que procuram os dermatologistas é a presença de estrias, mas em alguns casos nós precisamos redobrar a atenção, porque especialmente estrias largas, arroxeadas e em vários locais do corpo ao mesmo tempo podem ser causadas por um distúrbio hormonal e não ser meramente uma questão estética. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês qual é essa patologia, como nós fazemos o diagnóstico e vou mostrar como são as estrias características dessa doença. Vamos começar explicando que as estrias, e aqui sem a pretensão de querer ser um dermatologista, né gente, não é isso, mas as estrias são lesões que surgem quando a pele é distendida de uma maneira muito rápida e que não permite um crescimento adequado, né, uma proliferação normal dela, da formação de um tecido saudável. E aí ficam aquelas lesões cicatriciais, primeiramente mais arroxeadas, né, mais violáceas, e com o passar do tempo, da semana, dos meses, elas vão clareando até ficarem bem clarinhas, né, como se fossem cicatrizes mesmo. Isso tem relação principalmente, né, em situações de distensão, como eu falei, muito abrupta, né? Isso vale então para um processo de gestação, um ganho de peso muito rápido, pacientes que utilizam anabolizantes e ganham massa muscular de uma maneira muito rápida, aquilo distende a pele, formando estrias na região dos músculos. Mas existe uma patologia que produz excesso de cortisol e esse excesso de cortisol pode sim provocar lesões na pele muito parecidas com as estrias estéticas que as pessoas têm queixas. Rodrigo, mas o que o cortisol tem a ver com a pele, né, com a formação de estrias? As pessoas que apresentam um tumor produtor de cortisol, geralmente na região da hipófise, chamado de doença de Cushing, produzem quantidades excessivas e contínuas de cortisol. E o cortisol, quando está em quantidades excessivas no sangue, ele lesiona as células formadoras de colágeno, ele destrói as proteínas elásticas da pele, favorecendo então com que a pele fique fina, atrofiada e com predisposição a qualquer batidinha você formar hematomas, né? A pele fica muito frágil. Além disso, as estrias acontecem de uma maneira disseminada em vários locais e são estrias que chamam a atenção, né? Não são aqueles risquinhos fininhos, né? Num canto da barriga, num canto do braço ou no glúteo, não. São estrias largas, bem arroxeadas, que acontecem de maneira difusa no abdômen, na região das coxas, nos braços, né? Em vários locais que chama bastante atenção. Mas além das alterações de pele, o que esse paciente pode ter que sugere uma produção excessiva, né, anormal de cortisol. Um ganho de peso que acontece de uma maneira também um pouco mais rápida, aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, desenvolvendo diabetes em quem não tinha nenhuma alteração, e a pessoa vai perdendo massa muscular, porque o cortisol em excesso, ele também degrada as proteínas, então a pessoa vai ficando com os braços mais finos, as pernas mais finas, vai perdendo o bumbum, né? A pessoa vai ficando com o glúteo bem reduzido, além das alterações estéticas que a gente já comentou. Rodrigo, mas e aí, como fazer diagnóstico, né, dessa patologia com excesso de cortisol? E é o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, com exames de rastreamento. Você não precisa sair apavorado, querendo fazer tomografia, ressonância, não. Como que nós detectamos o excesso de cortisol no organismo? Uma maneira muito fácil de fazer esse rastreamento é com a dosagem do cortisol salivar às 23 horas. Isso mesmo, você dosa o cortisol na saliva do paciente, onde ele leva para casa um algodãozinho para mastigar naquele período entre 11 e meia-noite e levar no laboratório no dia seguinte. Ou uma outra maneira mais didática para eu explicar aqui para vocês é colher o cortisol da urina de 24 horas. Então a pessoa vai coletar todo o xixi de um dia inteiro em um galão e levar no laboratório no dia seguinte, onde vai ser medido a quantidade de cortisol na urina daquele paciente. Tanto da saliva quanto da urina
Basta que um deles venha alterado, nós temos sim detecção de uma produção excessiva de cortisol naquela pessoa. E que a hipótese principal é um tumor na glândula hipófise, que fica aqui dentro da nossa cabeça e que aí deve ser investigado por um endocrinologista. Rodrigo, mas eu tenho estrias, né? Já fiquei preocupado, minhas estrias são um pouco mais roxas. Vejam que não são apenas as estrias. As estrias roxas todas são no começo e elas vão clareando com o passar do tempo. O importante é você ver se elas não são muito disseminadas, roxas, que não clareiam com o tempo, associado com aquelas outras características. Então, o ganho de peso, o afinamento dos braços e pernas por perda de musculatura, alteração nos exames da glicose. Aí sim você deve procurar um endocrinologista para fazer uma investigação adicional. O objetivo desse vídeo não é deixar todo mundo com estrias em pânico, né, de maneira nenhuma, até porque a maioria das estrias são apenas questões estéticas, mas vale lembrar que existem sim patologias que levam essas estrias largas e arroxeadas e que não melhoram com o tempo, que podem ser de causa hormonal, no caso aqui, pelo excesso de cortisol. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre as estrias aqui. Se ficou mais alguma dúvida, né, você tem algum questionamento, não deixe de escrever aqui embaixo, porque para mim esse feedback é super importante. E a gente se vê como de costume no vídeo da terça-feira que vem. Beleza? Um abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!